Toda cidade tem seus segredos. Algumas escondem histórias de tesouros enterrados. Outras falam de aparições misteriosas. Mas há certos lugares em que o silêncio pesa diferente. Você sente, como se o próprio ar guardasse memórias ou fantasmas. E se eu te dissesse que existe uma estrada no interior de São Paulo onde depois da meia-noite, uma mulher de branco aparece no acostamento, de cabeça baixa, em silêncio, e que alguns dos que a viram jamais voltaram a ser os mesmos? Hoje, você vai conhecer o relato assustador e real da Estrada 47. Um trecho esquecido coberto por mata, sem iluminação, e marcado por uma presença que intriga, assusta e, principalmente, desafia a lógica. Você vai descobrir o que dizem os motoristas que passaram por ela nas madrugadas mais frias, e por que os moradores da região juram que há algo, ou alguém, espreitando na escuridão. A promessa de hoje não é apenas de entretenimento, é de arrepio, porque há histórias que mexem com o imaginário, mas há outras que mexem com a alma. E antes que você pense que tudo isso não passa de folclore, saiba que há registros policiais, há boletins, há vozes trêmulas narrando sempre os mesmos detalhes, mesmo sem se conhecerem. E há um padrão, sim, um padrão, que vai desde a presença de um estranho nevoeiro até a visão no retrovisor que muitos dizem ter sido o início do fim. Você está prestes a ouvir relatos que passaram por gerações, mas também a entender como e por que essas histórias se tornam tão reais na mente e no coração de quem viveu cada segundo na pele. É um passeio que mistura lenda com registro, ficção com possível verdade, e que te convida a refletir. Será mesmo que tudo pode ser explicado? Quem te fala aqui é alguém que há anos mergulha em histórias urbanas, fenômenos inexplicáveis e lendas brasileiras que resistem ao tempo e às tentativas de silêncio. E posso te garantir, algumas dessas histórias não querem ser contadas, mas precisam. Então, se você está aí no escuro, ouvindo esse vídeo com fones de ouvido, seja bem-vindo, mas esteja avisado, porque essa não é só mais uma história de terror, é uma jornada por aquilo que pode estar ali, na beira da estrada, só esperando alguém desacelerar. E antes de começarmos de fato, quero que pense comigo. Por que tantos motoristas, de diferentes idades, em diferentes épocas, descreveriam a mesma figura com os mesmos gestos no mesmo local, sempre por volta das 2 da manhã? Coincidência? Sugestão coletiva? Ou algo mais profundo? Algo que insiste em se manifestar, noite após noite, numa estrada onde a vida e a morte parecem dividir o mesmo acostamento? Hoje você vai descobrir. Quem foi a mulher de branco? Como surgiu a lenda? Ou melhor, o primeiro relato documentado. Por que tantos afirmam que viram e tão poucos querem falar sobre isso? E o que você nunca, jamais, deve fazer se estiver dirigindo por essa estrada após a meia-noite. E no final do vídeo eu quero saber de você. Você acredita em fantasmas? Ou acredita em quem viu? Agora respire fundo. A estrada está aberta. E o que vem a seguir pode mudar sua próxima viagem de madrugada. A Estrada 47 corta uma região afastada do interior de São Paulo. São poucos os que a conhecem de verdade. É uma via estreita, sem iluminação pública, sem postos de gasolina, sem sinal de celular. À primeira vista, parece apenas mais uma rota entre cidades pequenas, esquecida, ignorada, usada apenas por quem conhece o caminho. Mas à noite, ela muda. Os poucos moradores da região contam que, após a meia-noite, a estrada fica envolta por um nevoeiro espesso, pesado, que parece surgir do nada. E é sempre no mesmo trecho, uma curva cercada por mata dos dois lados, onde até o som dos grilos some. Para muitos é só imaginação, para outros é aviso. A verdade é que, nos últimos 30 anos, diversos motoristas relataram a mesma cena. Uma mulher, com um vestido branco antigo, descalça, parada no acostamento, quase, sempre de cabeça baixa,
Ela não faz nenhum gesto brusco, ela apenas está lá. Alguns dizem que ela pede carona, outros afirmam que ela aparece diretamente no banco de trás do carro sem que ninguém a veja entrando. E há ainda quem diga que, se você tiver a infelicidade de encarar seus olhos através do retrovisor, algo dentro de você quebra. Algo se perde. Mas a pergunta é: por que essa estrada? Por que essa figura? E por que tantos relatos coincidem, mesmo quando vindos de pessoas que jamais se encontraram? O primeiro registro oficial aconteceu em 1994, com o caso de um caminhoneiro chamado Dário. Ele jurou ter atropelado uma mulher vestida de branco naquele trecho exato. Ligou imediatamente para a polícia, em estado de choque. Quando os agentes chegaram, não havia corpo, nem sangue, nem nenhum sinal no caminhão que indicasse impacto. Dário nunca mais foi o mesmo. 2 anos depois, foi encontrado tentando pular de uma ponte aos gritos. Ela está no banco do carona! A história ganhou os noticiários da época como um caso de delírio. Talvez causado pelo cansaço extremo de jornadas longas. Mas os anos seguintes trouxeram novos relatos, todos com elementos assustadoramente parecidos. E assim nasceu uma pergunta inquietante. Será que existe algo naquela estrada que vai além do físico? Algo que se repete? Que se manifesta? Ou estamos falando de uma lenda urbana que, de tanto ser contada, ganhou vida própria? É nesse ponto que a história começa a ganhar contornos ainda mais misteriosos. Porque à medida que mais pessoas passaram a evitar o local, principalmente, nas madrugadas frias surgiram padrões. E todo padrão tem um motivo. Nos próximos minutos você vai conhecer esses padrões. Vai entender o que há em comum entre os relatos. E descobrir se estamos diante de um fenômeno psicológico, uma coincidência coletiva, ou algo que escapa completamente à explicação lógica. Com o tempo, os relatos deixaram de parecer casos isolados. Surgiram padrões, elementos que se repetem. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo local, sempre com a mesma figura. E quando muitos relatos diferentes apresentam os mesmos detalhes, mesmo sem conexão entre as testemunhas, é preciso investigar. A hora da aparição. Entre 2 e 3 da manhã, a esmagadora maioria dos avistamentos ocorre por volta das 2 da manhã. Alguns poucos minutos antes ou depois. Para os que acreditam no paranormal, essa é a chamada hora morta. O momento da madrugada em que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos estaria mais fino. Coincidência ou não, é sempre nesse horário que a figura surge. O nevoeiro. Súbito, um dos elementos mais inquietantes dos relatos é o surgimento repentino de uma neblina densa no trecho central da estrada. Não importa se a noite está limpa, estrelada, com visibilidade total. Quando os motoristas se aproximam da curva da aparição, o nevoeiro toma conta. E junto dele, uma queda brusca de temperatura. Como se a própria estrada quisesse esconder algo. Ou alguém. A mulher de branco descrita com detalhes similares por quase todas as testemunhas. Vestido longo, branco, sujo na barra. Cabelos compridos, geralmente cobrindo o rosto. Descalça, de cabeça baixa, parada à beira da estrada. Mas o que mais chama a atenção é o olhar, ou a ausência dele. Alguns dizem que nunca viram seu rosto. Outros afirmam que ela ergue os olhos, e por um instante, o tempo para. Há registros que dizem que, ao olhar pelo retrovisor, ela está sentada no banco de trás. Outros dizem que, se você frear para ajudá-la, ela simplesmente desaparece diante dos seus olhos. E há um padrão ainda mais perturbador. Quem teve contato direto com ela, especialmente visual, desenvolveu comportamentos estranhos dias depois. O rádio que chia. Outro fenômeno recorrente é o rádio do carro começar a chiar do nada. Mesmo que esteja desligado, ele emite estática, ruídos, vozes distorcidas, como se algo interferisse no sinal. É sempre o mesmo aviso entre os moradores da região. Se o rádio chiar, não olhe para o lado. Acelere. E não pare por nada. 5. A rejeição à ajuda.
Em alguns poucos relatos, motoristas relataram coragem, ou curiosidade, de parar o carro. Tentaram oferecer carona. Abriram a porta, mas a figura não reagiu. Ou simplesmente desapareceu, como se nunca estivesse ali. Esses motoristas, na maioria das vezes, se envolveram em acidentes nos dias seguintes. Alguns disseram que passaram a ver a mulher, fora da estrada. Em sonhos, no espelho retrovisor, até mesmo em casa. Esses elementos constroem o que hoje chamamos de dança da aparição. Um ciclo que parece se repetir como um ritual. A estrada silenciosa, o nevoeiro, o rádio chiando, a mulher e o desfecho. Sempre diferente, mas nunca pacífico. No próximo capítulo vamos nos aprofundar no caso que deu origem à lenda. A tragédia que teria marcado aquele lugar para sempre e transformado a Estrada 47 em um território assombrado por uma alma que ainda procura justiça. Para entender o mistério da Estrada 47, é preciso voltar no tempo, antes dos relatos, antes do nevoeiro, antes da mulher de branco se tornar um espectro à beira da estrada. Segundo moradores antigos da região, tudo começou com uma história de amor, que terminou em tragédia. A noiva, que nunca casou, o nome dela se perdeu no tempo. Alguns dizem que era Isadora, outros, Marina, mas todos concordam com os detalhes principais. Era uma jovem do interior, apaixonada, noiva de um homem da cidade vizinha. O casamento estava marcado para um sábado de junho, mês frio, típico da região. A igreja estava decorada, os convidados esperavam, mas o noivo nunca apareceu. Humilhada e desesperada, a noiva teria fugido correndo da igreja com o vestido, ainda branco, e o buquê nas mãos. Ela correu sem rumo, soluçando em direção à Estrada 47. E ali, seu destino foi selado. O atropelamento. Segundo a lenda, um homem dirigia alcoolizado naquela noite. Voltava de um bar após uma briga com a esposa. Ao entrar no trecho escuro da estrada, não viu a jovem correndo em prantos. Ou talvez tenha visto. Tarde demais, ela foi atingida em cheio. O impacto foi tão violento que o corpo foi lançado mata adentro. Assustado e temendo ser preso, o motorista fugiu do local. Dias depois, o corpo da noiva foi encontrado por um grupo de busca. O vestido rasgado. O rosto desfigurado. O buquê ainda apertado entre os dedos. A lenda nasce e a comoção foi grande, mas a revolta maior ainda. Diziam que a alma da noiva não havia descansado, e que todas as noites ela voltava ao mesmo ponto da estrada onde sua vida terminou, esperando por algo, ou por alguém. A história ganhou força quando o motorista, responsável pelo atropelamento, foi encontrado morto 2 meses depois. Estava em sua casa, sozinho, com uma expressão de terror no rosto, o corpo sem sinais de violência, mas os olhos abertos, como se tivesse visto algo horrível. Ao lado da cama, um detalhe: pétalas de flores brancas, como as do buquê. Reforço da lenda nos relatos recentes. Desde então, os relatos não pararam, e a história foi sendo passada de geração em geração. Cada nova aparição trazia detalhes semelhantes. A mulher com o vestido branco, os pés descalços, o olhar perdido. Os que acreditam no sobrenatural dizem que ela ainda espera o noivo, ou que, na verdade, está à procura de quem a matou. Que sua alma vagueia em busca de justiça ou vingança. Ciclos que se repetem curiosamente. Os picos de aparições ocorrem em junho, o mesmo mês do casamento que nunca aconteceu, e sempre em noites de sábado para domingo. Exatamente como na noite fatídica. Esse padrão alimenta a ideia de que há algo cíclico nesse fenômeno. Como se, naquele horário, naquela data, naquele lugar, o tempo se curvasse, e a noiva voltasse a reviver seus últimos passos. Ao entender a origem da lenda, passamos a enxergar a Estrada 47 não apenas como um local de relatos assustadores, mas como um cenário de dor congelado no tempo. Um ponto onde o mundo dos vivos e o dos mortos parecem se encontrar, toda a madrugada. E é isso que torna o próximo capítulo ainda mais inquietante. Porque agora, você vai conhecer os casos mais emblemáticos,
e documentados, que reforçaram a fama sombria da estrada. 47. Se a origem da lenda já é perturbadora, os relatos reais que vieram depois são ainda mais. E quanto mais escutamos essas histórias, mais difícil fica classificá-las apenas como coincidências. Caso 1. O caminhoneiro Dário, 1994. O primeiro registro oficial veio de um boletim de ocorrência arquivado em 1994. Dário, um caminhoneiro experiente, viajava de madrugada pela estrada 47 levando uma carga de móveis. Era inverno, frio intenso, pouquíssimos carros na estrada. Dário relatou que por volta das 2 da manhã, viu uma mulher de branco no acostamento. Pensou ser alguém pedindo ajuda. Mas quando se aproximou, ela se jogou na frente do caminhão. Desesperado, ele freou bruscamente e desceu correndo. Mas não havia nada. Nenhum corpo. Nenhuma marca no asfalto. Nenhum sinal de impacto no veículo. Mesmo assim, Dário jurava que havia atropelado alguém. Ligou para a polícia, que fez buscas no local. Sem resultado. O caso foi arquivado como alucinação por fadiga. Mas a vida de Dário mudou para sempre. Ele abandonou a profissão. 2 anos depois foi internado após tentar se jogar de uma ponte, aos gritos. Ela está no banco do carona, ela não foi embora. Caso 2. Os estudantes de biologia, 2007. Outro relato veio de um grupo de 3 universitários voltando de um trabalho de campo. Eram 2 rapazes e uma jovem. Por volta das 2h30, quando cruzavam a estrada 47, o carro começou a falhar. O rádio chiou, os faróis oscilaram. Foi quando viram uma figura parada no meio da pista. Vestido branco, cabelos longos, cabeça baixa. O motorista desviou e acelerou. Mas, segundos depois, a amiga no banco de trás começou a gritar. Disse que tinha visto a mulher sentada ao lado dela, olhando fixamente para o retrovisor. Ela entrou, em choque, e precisou de atendimento psiquiátrico. O caso nunca foi explicado. Caso 3. O taxista Silvano, 2019. Em 2019, Silvano, um taxista de 58 anos, contou seu relato num programa de rádio local. Disse que voltava de uma corrida por volta das 2h, quando viu uma mulher acenando na beira da estrada. Ele parou. Ela entrou, sentou no banco de trás e disse calmamente: "Só preciso ir até o quilômetro 13. Durante o trajeto, Silvano tentou puxar conversa, mas ela ficou em silêncio. Quando chegou ao ponto indicado, ele olhou para trás e o banco estava vazio. A porta nunca abriu. E o banco ainda estava molhado, como se alguém tivesse acabado de sair da chuva. Explicações psicológicas? Alguns estudiosos tentaram associar os casos a estados de sonolência, alucinações hipnagógicas ou memórias falsas. De fato, dirigir de madrugada pode causar fadiga extrema, afetando a percepção. Mas há algo que desafia a lógica. Os relatos são incrivelmente semelhantes. Mesmo com décadas de diferença, e sem que as testemunhas se conhecessem, todas descrevem a mesma figura, no mesmo lugar, na mesma hora. O poder do medo coletivo. Psicólogos também falam sobre o contágio emocional e como lendas urbanas criam um tipo de expectativa coletiva. Ou seja, quem já ouviu falar da mulher de branco pode acabar vendo algo sob estresse. Mas isso explicaria as marcas de mão deixadas em vidros? Ou os rádios que chiavam segundos antes da aparição? E as câmeras que falharam misteriosamente? Há um limite para o que a mente pode inventar, e a partir de certo ponto, o inexplicável se impõe. E é exatamente por isso que chegamos ao ponto final dessa jornada. Porque agora, vamos ao trecho mais sombrio da estrada, aquele que os moradores simplesmente se recusam a atravessar. Chegamos ao trecho mais temido da estrada 47. Os moradores da região têm um nome para ele: o Quilômetro da Morte. Fica entre os marcos 12 e 14. Uma curva longa, ladeada por mata fechada e sem iluminação. É aqui que a maioria dos relatos acontece, e é aqui que as regras da lógica parecem perder o sentido. O caso do drone, 2021.
Um canal de exploração urbana decidiu investigar o local. Era noite, claro. Com lanternas, câmeras de visão noturna e um drone com sensor térmico, os investigadores chegaram ao quilômetro 13 e o drone foi lançado. E o que capturou nos primeiros minutos ainda está no YouTube. No vídeo, tudo parece normal até que uma figura feminina surge na beira da mata. Parada. Imóvel. Encarando o drone. Quando a câmera dá zoom, ela desaparece. Frame por frame, os analistas tentaram explicar como aquilo aconteceu. Sem sucesso. O vídeo original tem milhares de comentários de pessoas que afirmam ver o rosto da mulher de branco refletido no drone segundos antes da queda do sinal. O ritual de silêncio, moradores antigos evitam passar pela estrada nesse horário. Mas quando precisam, adotam um ritual curioso. Entre os quilômetros 12 e 14, eles não falam uma palavra. Há quem diga que o som da voz humana atrai a mulher. Outros acreditam que, ao falar, você abre um canal para que ela entre no carro. Um motorista de aplicativo, que preferiu não se identificar, contou que fazia esse trajeto há meses sem problemas, mas numa madrugada, esqueceu de respeitar o ritual. Comentou com o passageiro: "Tá muito escuro hoje." Foram só 4 palavras. Nos minutos seguintes, o carro perdeu potência. O rádio chiou. O passageiro, um homem calmo, começou a tremer apontando para o retrovisor. Ele saiu correndo do carro e nunca mais voltou a dirigir à noite. O motorista apagou o aplicativo. Mudou de cidade. Existe uma explicação lógica? Pesquisadores de fenômenos paranormais têm suas teorias. Alguns acreditam que a energia residual de eventos traumáticos pode se repetir, como um eco do passado. Outros afirmam que o local pode ser um ponto de cruzamento entre planos espirituais. Geólogos locais já mencionaram a presença de minerais magnéticos na região, o que poderia interferir em eletrônicos, mas nenhum deles conseguiu explicar as aparições. As vozes, as fotos que mostram rostos onde não deveria haver nada. E você? Você já esteve em um lugar onde a sensação de ser observado era impossível de ignorar? Onde o ar parecia mais denso, mais frio, como se algo invisível estivesse ao seu lado? É exatamente essa sensação que dezenas de pessoas relatam ao passar por esse trecho da Estrada 47. E para muitos, essa sensação nunca vai embora, porque depois que você a vê, ela nunca mais te esquece. Se você gostou dessa história e quer mais relatos reais como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aqui embaixo. Você teria coragem de dirigir pela Estrada 47 de madrugada? Ou já viveu algo parecido? Sua história pode aparecer no próximo vídeo.